A primeira geração Godzilla, Shodai Gojira, é um kaiju que apareceu pela primeira vez no filme de 1954, Godzilla. O Godzilla original é uma criatura marinha anfíbia pré-histórica que foi perturbada e queimada quando um teste de bomba de hidrogênio americano realizado no Oceano Pacífico destruiu seu habitat e o arrastou para a superfície. Godzilla lançou sua raiva sobre a humanidade, destruindo quaisquer navios nas proximidades e, eventualmente, destruindo a Ilha de Ouro e a cidade de Tóquio. Daisuke Serizawa finalmente usou sua invenção, o destruidor de oxigênio, para matar Godzilla, enquanto tira a própria vida para garantir que a arma nunca mais possa ser usada novamente. Normalmente, nas várias continuidades da franquia Godzilla, um segundo Godzilla apareceu algum tempo após a morte desse Godzilla. Apesar de ser apenas o foco de um filme, o Godzilla de 1954 foi referenciado até certo ponto em várias entradas da série desde então. No filme Godzilla contra Mechagodzilla de 2002, os restos desse Godzilla foram recuperados pelo governo japonês e convertidos em um biorobô chamado Kiryu, a fim de lutar contra um outro Godzilla. O espírito original de Godzilla permaneceu ligado à máquina e, em alguns momentos, até assumiu o controle de Kiryu e se rebelou contra seus mestres humanos. O nome Godzilla é uma transliteração de Gojira, uma combinação de duas palavras japonesas, Gorira, que significa gorila, e Gojira, que significa baleia. Em uma etapa do planejamento, o conceito de Gojira foi descrito como um cruzamento entre um gorila e uma baleia. As duas palavras baleia e gorila descrevem as características tradicionais de Godzilla. A palavra baleia representa seu estilo de vida aquático e seu tamanho volumoso. A palavra gorila representa sua força total e o pensamento estratégico que ele usa ao lutar contra outros monstros. Como Godzilla não é um gorila nem uma baleia, o nome teve que ser inventado de maneira diferente para a história do filme original. O nome de Godzilla foi originalmente escrito em kanji pelos nativos da Ilha Odo. No entanto, Toho escolheu esses caracteres apenas para som. No rascunho inicial da história de Shigeru Kayama para o filme, o nome de Godzilla foi escrito como Godzilla. Ao contrário da crença popular, o nome em inglês Godzilla não era a ideia dos distribuidores americanos. Antes de Toho vender o filme para distribuidores norte-americanos, a divisão internacional da empresa havia comercializado originalmente uma cópia com legendas em inglês sob o título de Godzilla, Rei dos Monstros, que foi exibido brevemente nos cinemas nipo-americanos. Toho criou Godzilla como uma transliteração em inglês do nome Gojira, que foi posteriormente validada de acordo com os padrões de tradução de japonês para inglês dos americanos da década de 1950. O Godzilla de 1954 é uma criatura cujo habitat subaquático foi completamente destruído por um teste de bomba de hidrogênio que também matou sua família, que o queimou e assustou. Enfurecido e expulso de sua casa, Godzilla jogou sua raiva contra a humanidade, destruindo todos os barcos que encontrou e posteriormente destruindo a cidade de Tóquio. No Godzilla original, propõe-se que Godzilla fosse um tipo de réptil intermediário pré-histórico relacionado a répteis terrestres e marítimos que dormiam profundamente debaixo d'água por milhões de anos, se alimentando de organismos do fundo do mar antes de serem perturbados e aprimorados por um teste americano de bomba de hidrogênio. Yamane propõe que o Godzilla original poderia estar vivendo entre outros de sua espécie antes da detonação, mas a bomba H destruiu completamente sua casa e o chamou. Essa ideia é apoiada por obras de arte oficiais do Godzilla de 1954, que vive com outros Godzillas debaixo d'água antes que uma enorme explosão destrua seu habitat, matando seus companheiros, o queimando e enfurecendo Godzilla e atraindo-o para a superfície. Depois que o Godzilla original é morto, Yamane propõe que outros Godzillas podem ter sobrevivido até os dias atuais e podem ser despertados por futuros testes nucleares. Isso explica como, nas várias continuidades que abrangem a série, vários Godzillas individuais apareceram.
Após um teste de bomba de hidrogênio americano no atol de Bikini, no Oceano Pacífico Sul, o réptil pré-histórico gigante foi perturbado por seu sono subaquático e fortemente irradiado. O monstro começou a atacar vários navios nas águas do Japão, levando uma equipe de busca a ser enviada à Ilha Odo, onde alguns dos sobreviventes haviam desembarcado em terra. Os ilhéus acreditavam que os naufrágios foram causados por Godzilla, um monstro marinho gigante de seu folclore que eles acreditavam que chegaria à Terra para se alimentar da humanidade. Uma noite, um tufão atingiu a ilha, deixando-a arrasada. No entanto, era evidente que a maior parte dos danos foi causada por algo diferente de um tufão, pois as casas na vila pareciam ter sido esmagadas por cima. Uma equipe de pesquisa chefiada por Kyohei Yamane foi enviada à ilha e descobriu uma enorme pegada radioativa na ilha, com um trilobite incorporado nele. De repente, o monstro responsável pelos naufrágios e os danos na ilha apareceu sobre uma colina na ilha. As pessoas fugiram, percebendo que a criatura tinha 50 metros de altura. De volta ao Japão, Yamane nomeou a criatura de Godzilla em homenagem a um monstro do folclore da Ilha de Odo, e propôs que fosse um organismo de transição do período Jurássico, relacionado a répteis que viviam em terra e em mares. Yamane acreditava que Godzilla foi exposto a um recente teste da bomba H americana, daí a radiação encontrada em sua pegada, e enfatizou que o monstro deveria ser estudado para ver como ele sobreviveu a esse ponto. O JSDF enviou navios de guerra para destruir Godzilla com acusações de profundidade, declarando-o morto. No entanto, Godzilla logo apareceu na Baía de Tóquio completamente ileso, mergulhando o Japão e a comunidade internacional em um estado de emergência. Uma noite, Godzilla desembarcou em Tóquio, destruindo os arredores da cidade antes de retornar à Baía. Em resposta, o JSDF ergueu uma barreira de linhas de energia ao redor do coração de Tóquio, com 50.000 volts de eletricidade passando por eles, na esperança de interromper Godzilla. Quando Godzilla voltou a desembarcar em uma noite, ele rasgou as linhas de energia e as derreteu com um raio de calor radioativo da boca. O JSDF disparou contra Godzilla com artilharia e tanques, mas suas armas não tiveram efeito. Godzilla seguiu para o centro de Tóquio, transformando a capital japonesa em um mar de chamas da noite para o dia. Concluído o tumulto, Godzilla retornou à Baía, onde foi atacado pelos caças F-86F Sabre antes de finalmente desaparecer sob as ondas. Após a invasão de Godzilla, Tóquio foi um terreno baldio inabitável, queimado em uma cratera e contaminado com radiação mortal. O governo japonês não conseguiu combater o monstro e impedir futuros ataques. O cientista Daisuke Serizawa foi abordado por Suizumi Miku Yamane e seu namorado Hideto Ogata, que pediram que ele usasse sua arma química experimental, o destruidor de oxigênio contra Godzilla. Serizawa ficou horrorizado com a ideia de revelar sua invenção ao mundo e se recusou a princípio, mas ficou convencido depois de assistir a um programa de televisão que mostrava crianças japonesas cantando uma música orando pela paz. Serizawa queimou suas anotações sobre destruidor de oxigênio e entregou ao JSDF. Um barco foi enviado para a Baía de Tóquio, usando um contador Geiger para localizar Godzilla debaixo d'água. Serizawa e Ogata vestiram roupas de mergulho para mergulhar e detonar o dispositivo. Quando chegaram a Godzilla, que estava sentado no fundo do oceano, Ogata foi puxado para a superfície enquanto Serizawa cortou sua linha e ativou o dispositivo, sacrificando sua própria vida para impedir Godzilla e impedir que sua arma caísse nas mãos erradas. Depois de alguns momentos, Godzilla subiu à superfície e rugiu desafiadoramente para o barco antes de afundar sob as ondas até sua morte. Enquanto as pessoas no barco celebravam o falecimento de Godzilla e lamentavam o sacrifício de Serizawa, o Dr. Yamane advertiu solenemente que era improvável que Godzilla fosse o último membro de sua espécie e que, se a humanidade continuasse com os testes nucleares, outro Godzilla quase uma certamente apareceria. O retorno de Godzilla.
Ao entrevistar Hiroshi Okumura sobre o monstro gigante que supostamente atacou o barco de pesca em que ele estava, o Dr. Hirai Nishida mostrou-lhe fotografias tiradas do ataque original de Godzilla em 1954. Depois de ver as fotografias, Okumura confirmou que a criatura que ele viu era Godzilla. Godzilla vs Megaguirus. Em 1954, Godzilla foi despertado por testes nucleares e imediatamente desabafou sua raiva contra Tóquio, aniquilando a cidade inteira em uma noite. Depois de deixar Tóquio em ruínas, Godzilla entrou na Baía de Tóquio e desapareceu. O dano foi tão grande que o governo japonês foi forçado a mudar sua capital para Osaka. Na década seguinte, o Japão começou a reconstruir e se recuperar do ataque de Godzilla, adotando a energia nuclear no processo. No entanto, em 1966, Godzilla voltou a se alimentar da usina nuclear em Tokai, levando o Japão a perceber que o monstro era atraído pela energia nuclear. O programa nuclear do Japão foi arquivado, mas o país lutou para encontrar fontes alternativas de energia nas próximas décadas. Na década de 90, houve um avanço na forma de energia de plasma, uma fonte de energia renovável, eficiente e não nuclear que tinha potencial para alimentar o Japão no futuro. No entanto, Godzilla escolheria se alimentar dessa energia de plasma na ausência de energia nuclear e atacou um reator de plasma em Osaka em 1999. Godzilla, Mothra e Rei Ghidorah. Ataque dos monstros gigantes. Em 1954, o Japão sofreu um ataque de Godzilla. O monstro destruiu Tóquio, transformando a capital do Japão, outrora orgulhosa, no marco zero de um desastre nuclear da noite para o dia. Godzilla foi finalmente morto como uma arma química experimental, enquanto o inventor da arma tirou sua própria vida para garantir que nunca mais pudesse ser usado novamente. Para evitar o ridículo por não ter conseguido parar Godzilla e garantir aos cidadãos do Japão que estavam a salvo de futuros ataques, o JSDF reivindicou crédito por matar Godzilla. Nas décadas seguintes, a humanidade gradualmente começou a esquecer Godzilla, com muitos assumindo que a criatura nunca existiu e era simplesmente uma lenda. No entanto, Godzilla, se o original retornou à vida ou outro indivíduo completamente, voltou a buscar vingança horrível contra o Japão em 2001. Godzilla contra Mechagodzilla. O Godzilla original em um flashback em Godzilla contra Mechagodzilla em 1954. Godzilla apareceu e devastou Tóquio antes de ser morto pelo destruidor de oxigênio. Nas décadas que se seguiram, o Japão foi frequentemente atacado por monstros gigantes, incluindo Mothra e Gaira. A Força Anti-Megalosaurus, a AMF, foi formada para combater essas criaturas, armadas com armas avançadas da era espacial, conhecidas como Maser Cannons. Em 1999, um segundo Godzilla de repente desembarcou em Tateyama durante um tufão. A AMF foi implantada, com seus novos canhões Maser do tipo 90, para impedir a fúria de Godzilla. Para choque da AMF, os Maser Cannons não tiveram efeito sobre Godzilla e serviram apenas para enfurecê-lo ainda mais. Godzilla destruiu a maioria dos canhões Maser que o atacavam e rugiu vitoriosamente, com o raio atingindo suas barbatanas dorsais. Após o ataque, o governo japonês estava lutando para encontrar uma nova maneira de combater Godzilla. Quando o primeiro esqueleto intacto de Godzilla foi descoberto na península de Bozo, decidiu-se usá-lo para construir um Godzilla mecânico para combater o novo. Em 2003, a arma anti-Godzilla, construída em torno do primeiro esqueleto de Godzilla, codinome Kiryu, foi completado. No entanto, o espírito inquieto do Godzilla original permaneceu ligado ao esqueleto e, durante a primeira batalha de Kiryu contra o novo Godzilla, foi despertado ao ouvir seu rugido. Kiryu então enlouqueceu, acreditando ser Godzilla mais uma vez, e destruiu grande parte da área circundante antes de desligar. Kiryu foi reparado e reprogramado depois para impedir que ficasse furioso novamente. Depois foi lançado na batalha contra Godzilla mais uma vez. Desta vez, Kiryu e Godzilla lutaram empatados, com Godzilla indo para o mar e Kiryu sendo seriamente danificado. Godzilla, Tokyo SOS.
Apenas um ano após a batalha entre Godzilla e Kiryu, Mothra e as Shobijins avisaram que os ossos do primeiro Godzilla devem ser devolvidos ao seu lugar de descanso no mar, e que era blasfêmia para usá-los como uma arma. As Shobijins afirmaram que Mothra teria que declarar guerra à humanidade se os ossos não fossem devolvidos, e que ela não queria fazer isso. Shinichi Shujo conversou com o primeiro-ministro japonês Hayato Igarashi, que afirmou que muitos recursos foram investidos no projeto Kiryu para que ele fosse descartado agora. Ele expressou sua esperança de que Kiryu um dia matasse o Godzilla atual, após o qual o projeto poderia finalmente ser descartado. Enquanto isso, o antigo operador de Kiryu, Akane Yashiro, disse a uma das mecânicas do mecha que ela podia sentir que Kiryu não queria mais lutar contra Godzilla. Quando Godzilla e Mothra apareceram em Tóquio, Kiryu foi lançado na batalha mais uma vez. Depois que Godzilla foi subjugado pelos esforços combinados das larvas de Mothra e Kiryu, o mecha recebeu ordens para matar Godzilla de uma vez por todas. No entanto, o espírito original de Godzilla foi despertado mais uma vez e assumiu o controle de Kiryu. Em vez de matar Godzilla, Kiryu simplesmente o conteve e voou para o mar, afundando-se junto com Godzilla na trincheira japonesa. Quando Kiryu afundou na trincheira, o primeiro espírito de Godzilla foi finalmente parado e Kiryu foi desativado. Lâmpada incandescente. Godzilla deixa Tóquio em chamas com sua luz incandescente. Godzilla pode exalar uma poderosa luz incandescente, que assume a forma de uma fumaça branca semelhante a vapor quente o suficiente para derreter o metal e também causa incêndios que podem se espalhar por todo quarteirões. Durabilidade. O Godzilla original exibia imunidade ao armamento convencional, sendo praticamente impermeável a tudo o que o JSDF jogava contra ele. Damani afirma que o próprio fato de Godzilla ter sobrevivido à exposição a uma explosão de bomba de hidrogênio é um testemunho de sua durabilidade. Anfiriose. Godzilla caminha no fundo da Baía de Tóquio. Embora tecnicamente seja um réptil e não um anfíbio, Godzilla tem um estilo de vida anfíbio. Ele passa a metade da vida em água e o outro em terra. Godzilla é capaz de permanecer completamente submerso debaixo d'água por longos períodos de tempo, e é sugerido por Kyohei Yamane que ele sobreviveu por milhões de anos vivendo dentro de uma caverna subaquática profunda. A respiração atômica de Godzilla não é impedida enquanto está submersa, mostrada quando ele destrói os barcos enquanto está completamente submerso. Enquanto debaixo d'água, Godzilla pode nadar ou simplesmente marchar pelo fundo do mar. Destruidor de oxigênio. Godzilla é morto e seus restos mortais são desintegrados pelo destruidor de oxigênio. O Godzilla de 1954 acabou sendo morto pelo Oxygen Destroyer, uma arma que continha um composto químico projetado para remover todo o oxigênio da água quando colocado em contato com ele, causando criaturas vivas a morrer de asfixia, já que seus restos mortais são liquefeitos pelo agora altamente corrosivo água circundante. O destruidor de oxigênio foi a primeira e, de várias maneiras, arma para derrotar Godzilla, desintegrando-o completamente no filme original. Em Godzilla contra Mechagodzilla, o final do filme original é alterado para que o esqueleto de Godzilla permaneça intacto, com o espírito do monstro ainda ligado a ele. Bom galera, espero que tenha gostado do vídeo. Tomara que tenha ajudado a informar sobre o Godzilla de 1954. Comentem o que acharam do vídeo e qual monstro devo fazer para o próximo. Anguirus ou Godzilla Showa? Digam nos comentários.